bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui hoje para cumprir uma promessa que eu fiz com os seguidores do canal Tudo é História. Eu prometi que assim que tivesse disponível aí a prova da ESA desse ano de 2016 para ingresso em 2017, eu iria fazer uma revisão comentada para que todos aqueles que prestaram a prova pudessem ter uma noção do seu desempenho na prova, nesse concurso da ESA, essa prova tão importante, realizada todos os anos para selecionar os sargentos do Exército Brasileiro. Muito obrigado a todos que se prepararam para essa prova pelo canal Tudo é História. Vocês devem ter percebido aí, quem estudou com a gente, daria para ter feito essa prova aqui tranquilamente. Todo o conteúdo cobrado nela foi explicado no meu canal, nas aulas que eu postei aí de março de 2016 até a execução da prova em outubro desse ano de 2016. Obrigado de coração a todos que se inscreveram no canal, que dedicaram um tempinho aí para compartilhar com seus amigos aí, divulgando nas mídias sociais esse trabalho que o canal Tudo é História vem desenvolvendo para ajudar os futuros sargentos do Exército Brasileiro. Bom, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vocês que nos acompanham de norte a sul do Brasil. Então vamos lá, começar a nossa revisão comentada, beleza? Já está aparecendo aí para vocês o primeiro exercício. A Revolta dos Malês foi um movimento de escravos africanos, muitos dos quais eram muçulmanos, ocorrido em 1835, na seguinte província. Bom, futuros sargentos, a Revolta dos Malês é uma das rebeliões que se enquadram no ciclo das revoltas do período regencial brasileiro. Foram movimentos civis, atos de rebeldia, que eclodiram de norte a sul do Brasil entre a abdicação de Dom Pedro I em 1831 até a ascensão de Dom Pedro em 1840, Dom Pedro II. O período regencial aconteceu justamente porque em 31 Dom Pedro II era apenas um menino, não tinha condições jurídicas ainda de assumir o reinado brasileiro. Então, nesse intervalo de tempo, o Brasil foi governado por regentes. Nós tivemos a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do Diogo Feijó e a regência una do Pedro de Araújo Lima. Nesse período bastante conturbado da política brasileira, nós tivemos a eclosão de diversas rebeliões de norte a sul do país, algumas de caráter separatista, outras de cunho social, e nós tivemos aí a Revolta dos Malês, que foi um movimento desencadeado por negros de religião muçulmana, revoltados contra a imposição da fé católica, contra a proibição da capoeira e, obviamente, eles queriam de volta a sua liberdade. Então, também foi um movimento que lutou pela liberdade dos negros. A Revolta dos Malês, gente, esse movimento importante aí, acontecido em 1835, eclodiu em Salvador, na Bahia. Portanto, esse exercício que vocês estão acompanhando comigo aí é a alternativa C, Bahia. Se você assinalou Bahia na prova da ESA, você acertou esse exercício, pois a Revolta dos Malês aconteceu em janeiro de 35, em Salvador, que foi uma das primeiras cidades fundadas no Brasil, foi nossa primeira capital, e nessa época, aí no século XIX, foi palco da Revolta dos Malês, e 2 anos depois também foi palco da Sabinada, uma outra importante rebelião regencial. Beleza? Então vamos lá para o exercício 2 cobrado na prova da ESA desse ano de 2016 para ingresso em 2017. Já está aparecendo para vocês aí. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em... Perceba que o pessoal deu foco aí pra caramba em locais onde aconteceram assuntos históricos importantes, Então vamos situar primeiras coisas antes de responder o exercício. Portugal deu início à colonização efetiva do Brasil a partir de 1534, com a instalação das capitanias hereditárias. Porém, aquela divisão do nosso litoral em 14 capitanias que foram entregues a 12 donatários, de início não deu certo. As capitanias fracassaram no início, sendo que só Pernambuco e São Vicente acabaram prosperando por conta da cana-de-açúcar. Pensando em melhorar a administração, descentralizar as decisões, o rei Dom João III, em 1548, ele instituiu o governo geral. Ele resolveu criar o cargo de governador geral e
deu início, né, a uma política de enviar para cá líderes chamados de governadores gerais que teriam a incumbência de administrar o Brasil e gerir, né, gerenciar as capitanias hereditárias. O primeiro governador geral do Brasil foi o famoso Tomé de Souza. Tomé de Souza, que chegou no Brasil em 1549, ele organizou as capitanias, centralizou a administração delas na figura dele, trouxe para o Brasil os primeiros jesuítas para dar início à catequização dos indígenas e ele fundou, né, a primeira capital do Brasil, aonde foi sede do seu governo. Bom, pessoal, o que responde essa alternativa aqui é a letra D de dado, Salvador. A primeira sede do governo geral no Brasil foi Salvador, na Bahia, capital fundada pelo primeiro governador geral, Tomé de Souza. Se você no concurso da ESA assinalou D de Deus, né, Salvador, na Bahia, você acertou. Bom, pessoal, tá aparecendo para vocês aí o terceiro exercício de história cobrado na prova da ESA. O item da pauta de exportação brasileira no segundo reinado, que foi considerado um importante fator de modernização da economia, foi... Bom, gente, durante o segundo reinado brasileiro, que vai de 1840 a 1889, o Brasil deu início a uma nova atividade econômica, né, já que a mineração, o ouro já tinha acabado, a cana-de-açúcar já estava em decadência há bastante tempo, desde a época que os holandeses foram expulsos do litoral brasileiro no século XVII e passaram a fazer concorrência com o nosso açúcar. Esse produto novo, ele foi responsável por trazer grande desenvolvimento para o Brasil no século XIX, estradas de ferro foram construídas, algumas manufaturas foram fundadas com os lucros desse produto, né? Cidades ficaram mais urbanas, e esse produto tão valioso, o Brasil chegou a ser responsável por 60%, né, da produção mundial desse produto aí que responde esse exercício. Estamos falando, gente, estou aqui fazendo mistério, mas vocês já sacaram, né? O café, na época conhecido como ouro verde. O café foi o principal produto da pauta de exportação do Brasil durante todo o segundo reinado e ali um pedacinho ali do início da República Velha. O café trouxe muita prosperidade e financiou um processo de urbanização e industrialização no Brasil, lá no comecinho da República Velha também. Se você assinalou a alternativa B de bola no concurso da ESA desse ano, você acertou. Beleza, galera? Então vamos lá para mais um exercício cobrado na prova da ESA desse ano. A política de emissão de dinheiro em grande quantidade, que causou uma desenfreada especulação na Bolsa de Valores durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ficou conhecida como... Bom, galera, esse exercício é mais um gol de placa do canal Tudo é História, né? Porque eu postei uma aula expositiva sobre o assunto que responde aqui esse exercício e também várias questões foram resolvidas ao longo aí da nossa preparação para a prova da ESA. Durante o governo Marechal Deodoro da Fonseca, o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, uma mente genial, mas que acabou cometendo um grande equívoco econômico. Ele mandou a Casa da Moeda promover uma grande emissão de papel moeda, assim, uma emissão em massa, porém o Brasil não tinha lastro para essa quantidade de dinheiro. Então esse dinheiro que ele mandou produzir, ele já nasceu sem valor comercial, causando uma das maiores crises especulativas no Brasil. Esse processo de emissão de papel moeda sem lastro entrou para a história do Brasil com o nome de encilhamento. Eu postei uma aula inteirinha, galera, vocês podem procurar, tem a prova lá, né, sobre o encilhamento. Então quem estudou pelo canal Tudo é História, com certeza acertou esse exercício na prova da ESA desse ano. A alternativa A, encilhamento, essa política de produção de papel moeda em massa sem lastro, era chamada de encilhamento, da mesma forma que aquele páreo antes da corrida do cavalo, aquela especulação que acontecia antes da corrida, na época também era conhecido como encilhamento. Daí o nome, da onde se tirou o nome para classificar essa política de emissão de papel moeda feita durante o governo Deodoro por ordem do ministro Rui Barbosa. Beleza, galera? Então, vamos lá
para o próximo exercício cobrado aí na prova da ESA desse ano de 2016 para ingresso em 2017. Já está aparecendo para vocês aí. A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para o mandato de 4 anos, ocorreu no ano de... Bom, galera, aqui é necessário fazer um contexto histórico um pouquinho maior para que vocês possam entender aí a resposta desse exercício. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 por meio da Revolução de 30, um movimento apoiado pelo Exército Brasileiro que pôs fim à República Velha, derrubou o presidente Washington Luiz e evitou a posse do recém-eleito Júlio Prestes. Getúlio Vargas, que era um dos líderes naturais da Revolução de 30, acabou empossado em caráter provisório. Tanto é que essa primeira fase da Era Vargas é conhecida popularmente como governo provisório. Durante o governo provisório, em São Paulo, nós tivemos aí o desencadear da Revolução Constitucionalista de 1932. Esse movimento, que começou depois da morte de 4 paulistas que morreram lá em um protesto contra Getúlio Vargas, lá numa sede getulista em São Paulo, chamada Legião de Outubro, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o famoso MMDC, São Paulo pegou em armas, cobrando de Getúlio Vargas que ele elaborasse uma nova Constituição para o Brasil e convocasse uma eleição democrática num curto espaço de tempo. São Paulo acabou derrotado no campo das armas, Getúlio vai vencer a Revolução de 32, porém, São Paulo pôde comemorar uma vitória política, porque logo após a Revolução de 32, Getúlio Vargas convoca a Assembleia Nacional Constituinte em 33 e a Constituição ficou pronta em julho de 34, sendo ela a segunda da história republicana do Brasil e a terceira da nossa história. Mais um gol de placa do canal Tudo é História, hein, gente? Sem falsa humildade, porque o nosso canal postou a história de todas as constituições do Brasil, juntamente com a Era Vargas. Quem acompanhou o nosso canal aí para se preparar para a prova da ESA, com certeza acertou esse exercício na prova. Essa Constituição de 34, além de criar leis trabalhistas e permitir o voto feminino, Vargas se elegeu indiretamente para mais 4 anos de governo, marcando a eleição apenas para 38. Eleição essa que não ocorreu, porque em 37 Vargas dá um golpe de Estado, baseado num plano falso, uma suposta conspiração comunista chamada de Plano Cohen, aonde ele dá início à terceira fase da Era Vargas, que é a fase do Estado Novo, a sua fase fascista ditatorial. Portanto, a resposta para esse exercício aqui é B de bola. É em 1934 que a Constituição elege Vargas para mais 4 anos de governo até 38, eleição que nunca foi realizada, já que Vargas deu um golpe de Estado. Se você marcou B de bola na prova da ESA, pode comemorar, porque você acertou. Bom, senhores, vamos lá resolver o último exercício cobrado na prova da ESA desse ano, na prova de História. Já está aparecendo para vocês aí. Qual importante medida administrativa foi tomada em 1834, realizada a partir da modificação da Constituição Brasileira? Bom, gente, vamos por partes. A primeira Constituição do Brasil foi aprovada em 1824, uma Constituição bastante autoritária, imposta por Dom Pedro I, cuja característica principal era o poder moderador, poder esse que era considerado um quarto poder, que deixava a monarquia acima do legislativo e do judiciário. Em 1834, em pleno regime regencial brasileiro, os regentes deram início a uma revisão dessa Constituição, chamada de Ato Adicional de 34, onde eles impuseram uma série de mudanças. Dentre elas, eles transformaram o Rio de Janeiro em município neutro. Já que o Rio de Janeiro era a capital federal, ele foi desmembrado da região fluminense do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, e o Rio foi transformado em município neutro, já que ele era o nosso Distrito Federal, era a nossa capital. Então, para esse exercício que vocês estão vendo aí, se você assinalou B de bola na prova da ESA, você acertou. A cidade do Rio de Janeiro tornou-se município neutro. Beleza, galera? Cumprida aí a promessa que eu fiz com vocês? Tá aí a revisão.
dê a resposta correta de cada um dos exercícios. Agora é aguardar, né, pessoal, o resultado final. Estou na torcida por vocês. Se você não conseguir passar nesse ano, continue conosco, estude com a gente para a próxima prova, que com certeza você vai gabaritar a história na prova da ESO do ano que vem. Um abraço, até a próxima aula e, se possível, dá um joinha para jogar essa aula para cima e ajudar a divulgar o canal Tudo é História. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.